Os prefeitos dependem de recursos para atender às expectativas dos cidadãos. Financiar as políticas públicas é um dos desafios encontrados pelos municípios na relação com estados e com a União. Veja na reportagem de Dante Ascioli. Os novos prefeitos ainda nem tomaram posse, mas já têm um problema pela frente. No dia 1º de janeiro, eles assumem o comando das cidades, com mais obrigações e menos dinheiro no caixa. A União cada vez tirando mais dos municípios e exigindo mais deles. É sempre na porta do prefeito e do vereador que o cidadão bate, não é na porta do presidente da República, nem do senador, nem do deputado. A queixa dos prefeitos revela o conflito entre municípios, estados e União. Boa parte dos conflitos federativos se explica pelos desequilíbrios que cresceram, desequilíbrio de toda a natureza. Desequilíbrio na repartição dos recursos fiscais entre os estados e entre os municípios. Num primeiro momento, os recursos eram suficientes, mas com o passar do tempo, esses recursos foram se tornando insuficientes para atender às novas demandas. No centro da crise, o Pacto Federativo, a divisão de direitos e obrigações entre União, estados e municípios. Os prefeitos reclamam que o governo federal cria novas despesas para as cidades, mas não reparte o dinheiro arrecadado com os impostos. O pacto federativo está errado, porque o problema está na mão do prefeito, no município. É ele que está ali na frente para receber as cobranças. E a arrecadação está centralizada em Brasília, é preciso de haver melhor distribuição. E esses repasses da federação para os municípios menores é muito importante, porque a gente não tem como andar sozinho, a gente não consegue. O fundo de participação dos municípios caiu 38% nos últimos 5 meses, de 5 bilhões em maio para 3 bilhões em setembro. Os prefeitos culpam o governo federal, que reduziu a cobrança de IPI para carros e eletrodomésticos, uma das principais fontes de recursos do FPM. Quem paga essa conta não é o governo federal. Quem paga essa conta é o Estado e quem paga essa conta é o município. Com essa queda, por exemplo, do FPM, com certeza impacta muito o orçamento municipal e aí vem a nossa dificuldade, né, em final de mandato, que temos que fechar as contas, não podemos deixar restos a pagar e esse tem sido o duro desafio que a gente enfrenta. A União fica com mais da metade do que o país arrecada em tributos. 25% vão para os estados e 19% para os municípios. Para este economista, a distribuição do dinheiro precisa ser mais justa. Talvez o principal desses desafios seja exatamente a necessidade de um novo pacto federativo que amplie e distribua de forma mais justa as riquezas do país, promova um desenvolvimento mais equânime nas diferentes regiões e confira autonomia e poder decisório aos estados e municípios em medida proporcional aos recursos de que dispõem. O Fundo de Participação dos Estados também está na berlinda. O Supremo Tribunal Federal deu prazo até o fim do ano para o Congresso aprovar novas regras para a divisão dos recursos. Caso contrário, o repasse será suspenso em janeiro. Mas o líder do governo no Senado quer mais tempo para negociar. Se nós conseguíssemos fazer uma negociação com o Supremo que pudesse estabelecer um prazo dilatado até o final de 2013 para construirmos uma solução que mexe com todo o Pacto Federativo, daria, obviamente, mais tempo e uma capacidade de articulação maior e que não fosse um enfrentamento através do voto. Foi dado esse prazo de 36 meses, inicialmente a proposta era de 24 meses, e me parece que seria interessante que houvesse um avanço nesse sentido, se for possível, um consenso político em torno da matéria. O novo Pacto Federativo vai exigir muita negociação no Congresso. Além dos fundos de participação de estados e municípios, é preciso discutir temas como royalties do petróleo, cobrança do ICMS e guerra fiscal. O Senado criou uma comissão especial para analisar todos esses temas em conjunto. O desafio é encontrar uma fórmula para fechar as contas e acalmar os ânimos entre União,
estados e municípios. Se você trata essas questões isoladamente, fica muito difícil você formar um consenso para aprovar matérias tão complexas como essa, onde há perdedores e ganhadores. Quando você pensa de forma mais integrada, então as perdas de um lado podem ser compensadas por ganhos de outro. Você tem que falar na reforma federativa, a criação do verdadeiro pacto, porque aí você vai mexer na tataravó das reformas.